Hoje falaremos um pouco sobre a obra Fogo Morto, de José Lins do Rego. Para início de conversa, vou falar um pouco da vida e obra do autor. José Lins do Rego foi um escritor e jornalista brasileiro, considerado um dos grandes nomes do modernismo na literatura nacional. Nascido no Engenho Corredor, na Paraíba, sua infância no ambiente rural nordestino influenciou profundamente sua obra. José Lins retratou a decadência dos engenhos de açúcar e as transformações econômicas e sociais do Nordeste. Ele fez parte da geração de 30 e é reconhecido por seu estilo regionalista e linguagem simples, porém rica em emoção e realismo. Sua obra mais famosa é O Ciclo da Cana-de-Açúcar, composto por romances como Menino de Engenho e Fogo Morto. Seu trabalho retrata as relações humanas, os conflitos sociais e a decadência das famílias ligadas aos engenhos. A obra Fogo Morto, de 1943, uma das obras-primas de José Lins do Rego, é o último livro do ciclo da cana-de-açúcar. A obra narra o declínio dos engenhos nordestinos e seus personagens, explorando a decadência econômica, social e moral da aristocracia rural. O romance é dividido em 3 partes, cada uma focada em um personagem. O mestre José Amaro, um celeiro frustrado e ressentido. O capitão Vitorino Carneiro, um homem peculiar e falastrão. E o coronel Lula de Holanda, o dono do engenho Santa Fé, que representa a decadência dos grandes proprietários. Através dessas histórias, José Lins do Rego expõe as mudanças do mundo rural nordestino, com ênfase no fim da cultura patriarcal e dos antigos engenhos, utilizando uma narrativa marcada por realismo e crítica social. Então, eu vou falar um pouco sobre o sócio histórico da época, né, que foi dada pela primeira vez. Então, o livro Fogo Morto, de José Lins do Rego, foi publicado pela primeira vez em 1943, em um contexto sócio-histórico marcado por profundas transformações no Brasil. A obra é ambientada no Nordeste brasileiro e apresenta por meio de uma narrativa regionalista a decadência do sistema patriarcal e da economia baseada no engenho de açúcar, refletindo as tensões sociais e econômicas do período. E eu vou apresentar aqui um panorama do contexto que foi dado na época. O primeiro foi o declínio do ciclo de açúcar, que retratou o fim da hegemonia dos engenhos tradicionais, com a transição para usinas mais modernas e industriais. Essa mudança, que começou no final do século XIX, ressaltou no empobrecimento de muitas famílias e na ruína da estrutura de poder patriarcal. E em segundo foi o cenário político no Brasil, que ocorreu durante o período do Estado Novo, entre 1937 a 1945, liderado por Getúlio Vargas, que foi uma época de centralização política, de autoritarismo e repressão, mas também de modernização e industrialização no país. E em terceiro foi o regionalismo na literatura. Fogo Morto fez parte, da segunda fase do modernismo brasileiro, caracterizada por uma forte preocupação social e regionalista no Brasil. E o quarto tópico, que foi a estrutura social e desigualdade, que a sociedade nordestina, da época, era marcada por uma rígida hierarquia social. Os senhores de engenho, antes poderosos, começaram a perder influência enquanto os trabalhadores rurais, como agregários e camponeses, viviam em condições de extrema pobreza e exploração. E por último, a questão da identidade brasileira, que José Lins do Rego, em Fogo Morto, também contribuiu para o debate sobre a formação da identidade brasileira, ao explorar a decadência de um modelo econômico que havia sido central para a cultura do país. A ambientação de Fogo Morto, embora ela seja fictícia, ela é baseada na realidade do Nordeste rural brasileiro, refletindo a decadência dos engenhos de açúcar no final do século XIX e no início do século XX. O engenho Santa Fé, o cenário principal, ele simboliza o fim de uma era marcada pelo sistema patriarcal, pelas relações de poder entre senhores e trabalhadores e pela estagnação econômica causada pela substituição dos engenhos por usinas modernas. Esse espaço fictício ele é construído com um forte realismo, apresentando detalhes do cotidiano rural, como o trabalho na lavoura, os conflitos sociais, as festas populares e a influência de crenças e superstições, como a lenda do lobisomem associada a José Amaro.
A ambientação também ressalta o isolamento emocional dos personagens e a opressão de um sistema, já que ele não sustenta suas antigas bases de poder. A importância desse cenário está em dar suporte aos temas centrais da obra, como a decadência da aristocracia rural, o impacto das mudanças econômicas e as tensões entre tradições e modernidade. Ele cria uma atmosfera que reflete a transformação social e os conflitos internos dos personagens, sendo essencial para transmitir a crítica social e o realismo que caracterizam o romance. Fogo Morto, do José Lins do Rego. Foi muito bem acolhido pelos leitores e pela crítica quando lançado. Muitos elogiaram a maneira de como ele conseguiu retratar a realidade do Nordeste com tanta verdade e profundidade. O público reconheceu que o livro não era apenas mais um romance, mas sim um retrato fiel de um Brasil rural que estava em decadência. Os leitores se conectaram com os personagens, especialmente porque eles eram cheios de contradições e bem humanos, como o Capitão Vitorino e o Mestre José Amaro. Na época, o livro foi visto como uma obra-prima por trazer uma crítica social muito clara, mas ao mesmo tempo que narrava histórias que emocionavam e faziam refletir. As pessoas ficaram impressionadas com a riqueza de detalhes e a sensibilidade do autor ao descrever a queda dos engenhos e o impacto disso na vida das pessoas. Muitos disseram que o livro não era apenas só uma história romântica, mas sim que trazia os leitores a enxergarem a vida como ela realmente era naquela região. Por isso, Fogo Morto foi e continua sendo tão Vou admirado. falar um pouco sobre o trecho do livro As Ameaças do Coronel Lula, a raiva a Floripes. Tudo se diluirá com aquele pavor que lhe enchia o coração. Tinha medo e não sabia de que era. Ele fazia correr menino na estrada. Era o lobisomem do povo, o filho do diabo, e cantando-se nas moitas escuras. Aqui o trecho mostra como o pavor tomou conta dele de uma forma irracional. José Amaro estava abalado e as ameaças do Coronel Lula, que representam uma figura de poder e opressão, e a raiva dele contra Floripes, sua esposa com quem ele tinha uma relação complicada, deixaram de ser importantes, porque o medo que ele tinha era maior do que tudo, mas ele não sabia direito de onde vinha nem de que era. Essa parte também tem uma pegada do folclore nordestino, que o José traz na obra dele. E José Amaro começa a ser visto como um lobisomem, uma figura mística que assusta as pessoas, principalmente as crianças. O trecho fala que ele acaba virando uma lenda porque ele vivia isolado e esquisito. E isso acabou gerando comentários e isso que transformou ele numa lenda. O trecho também diz que ele fazia correr menino na estrada e se escondia nas moitas escuras, como se ele mesmo já fosse parte desse mito e do desconhecido. No fundo, o que o autor quer mostrar é a decadência mental do José Amaro, que ele não conseguia mais distinguir a realidade da história, que o povo conta e ele está tão consumido pelo sofrimento e pela solidão que ele acaba se transformando aos olhos dos outros e até no dele mesmo numa figura quase sobrenatural.